Good morning to you. Bom dia a todos. I'm privileged with the privilege and the gift of your pastor's pulpit. Tenho e sinto o privilégio de poder ocupar o púlpito que normalmente é do vosso pastor. It is good to gather together to worship our common Lord. É muito bom estarmos juntos, reunidos, para adorar o nosso Deus comum. I come from a country in which many languages are spoken. Eu venho de um país onde muitas línguas são faladas. To give you something of an idea and perhaps help Pastor Tiago relax, Talvez para vos dar uma ideia e para que o vosso pastor Tiago possa relaxar um pouco, I would be preaching and to my right would be a translator into Russian. eu haveria de estar a pregar num domingo comum e ao meu lado direito estaria um russo And to my far left would be a translation into English. e depois haveria tradução assim mais à minha esquerda para inglês And immediately beside me would be a translation into sign language. e bem ao meu lado haveria uma tradução na língua do Sinai In the far corner on the right there might be a whispered translation into French. e talvez uma pregação suspirada no canto direito para francês. This is the Tower of Babel reversed. Esta é a torre de Babel em reverso. And we are grateful for international fellowship in Christ. E nós estamos muito agradecidos pela comunhão internacional que nós podemos ter, multinacional, que temos em Cristo. Please join me in a short word of prayer. Vamos mais uma vez orar. Juntem-se a mim. Our God, we bow our hearts before you. Ó Pai, nós dobramos os nossos joelhos perante Ti. We long to hear your word. Nós desejamos ouvir a Tua palavra. We pray that you will address our minds Nós oramos para que possas falar às nossas mentes and thereby change our hearts. e dessa forma transformar os nossos corações. Draw us to yourself, we pray. Aproxima-nos de Ti, nós oramos, May we learn to love you more. para que possamos aprender a amar-te mais, May we learn to love you more sincerely. para que possamos amar-te de uma forma mais sincera. May you be pleased to glorify yourself in our midst this morning. Que Tu possas ficar agradado no nosso meio esta manhã. We ask not because we deserve, Nós pedimos não porque nós merecemos, but by the merits of Christ mas pelos méritos de Cristo and out of a deep recognition of our need. e do grande reconhecimento que temos da nossa necessidade. And so please in mercy hear us E por isso nós pedimos que na Tua misericórdia nos possas ouvir, as we pray in the name of your Son, our Savior. porque nós oramos no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amen. Amém. Before we turn to God's Word, I would like to tell you a short story. Antes de nos debruçarmos na palavra de Deus, permitam-me começar com uma pequena história. I was converted in a extreme Pentecostal context. Eu fui convertido num contexto de pentecostalismo extremo. And my understanding of the gospel E a minha compreensão do Evangelho was something like this. era algo mais ou menos assim. God loves everybody equally, Deus ama todos sem distinção. and it's up to us to love him. E está agora do nosso lado amarmos-lo a Ele. God sent his Son to die for everybody Deus enviou o seu Filho para morrer por todos, in the hope and expectation that many would believe in his Son. na esperança de que muitos pudessem acreditar no seu Filho. But I was mistaken. Mas eu estava enganado. You read a statement of faith this morning Nesta manhã já leram um parágrafo da vossa declaração de fé, that is very, very appropriate to what we will be looking at from God's Word. que é muito apropriada para aquilo que vamos ver hoje da Palavra de Deus. Let me remind you of some of the statements. Deixem-me lembrar algumas destas afirmações. We believe that election is the eternal purpose of God. Nós queremos que a eleição é o eterno propósito de Deus. It comprehends, that is, his salvation comprehends all the means in connection with its purpose, that is, to show God's sovereign goodness. E que esta
eleição abrange todos os meios em relação com o fim e que é uma demonstração gloriosa da bondade soberana de Deus. This salvation utterly excludes boasting and promotes humility, love, prayer, praise, trust in God. E de que esta salvação a exclui completamente a vanglória e promove humildade, amor, oração, louvor e confiança em Deus. You might find this surprising, but those kind of statements Podes considerar surpreendente, mas este tipo de afirmações run directly contrary to what I understood to be the gospel. são exatamente contrárias a alguns aspectos que eu acreditava em relação ao Evangelho. How many of you know John 3:16 by heart? Quantos sabem de cor João 3,16? Ok, é para se manifestarem. Not enough. Ok, ok, podem levantar os braços confiadamente se there sabem we are. João 3, Okay, João that does 3,16. better. This is a very shy congregation. Well, we will work on that. Ok, ok. My question is, how well do we know John 3:16? A pergunta é esta: quão bem nós compreendemos João 3,16? That is what we're going to try to discover together this morning. É isso que vamos procurar descobrir hoje, aqui esta manhã. Let's read John 3:16 and 17 together. Vamos ler os versículos 16 e 17 de João 3 juntos. God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes on him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Now, these texts speak about three, shall we say, persons or groups. Este texto fala-nos, de certa maneira, de três pessoas ou três grupos. They speak of God, Falam de Deus, they speak of his Son, falam do seu Filho, and can you guess who is the third? e sabem qual é o terceiro? Deus, o Filho. I was told that you are shy, but I'm stubborn. Eu sei que vocês são tímidos, mas eu sou teimoso. Who is the third of whom these texts Qual é o terceiro grupo ou pessoa que este texto fala? I can wait. Eu posso esperar. Deus, o Filho e... não. Whom did God love? Quem é que Deus amou? I can't O hear you. mundo. The world. The world. Those are the three of whom these texts speak. Estes são os três do qual o texto fala. Let's think about these three. Vamos pensar sobre estes três. Let's begin where everything begins. Vamos começar onde tudo começa. Let's begin with God. Vamos começar com Deus. Who is God? What is he like? Quem é Deus? He is eternal. Ele é He eterno. is self-sufficient. Ele é autossuficiente. What does he need outside of himself? O que é que ele precisa além de si próprio? Nada. That's right. Nada. Absolutely nada. Completamente nada. He needs nothing outside of himself because he has all in himself. Ele não of precisa de nada além de si próprio, porque ele tem tudo em si mesmo. himself. And yet we are told that this God loves all, loves the world. E ainda assim, o texto diz-nos que este Deus, que é autossuficiente, ama o mundo. Well then, if God doesn't need anything, why did he create this world? Ora, se Deus não necessita de nada, por que é que ele criou este mundo? After all, we said he doesn't need anything from the world, so why did he create the world? Se nós já concluímos que ele não necessita nada que este mundo lhe pode dar, por que é que ele criou este mundo? Did the world add anything to him? Será that he que didn't este have? mundo acrescentou alguma coisa àquilo que ele já não tinha? That's a question. Essa é uma pergunta. Did the world add to God anything he did not have? Será que o mundo acrescentou alguma coisa a Deus que ele já não fosse em si mesmo? What was the answer?
No, absolutely not. Absolutely not. And so then, this glorious God, Este Deus glorioso, this self-sufficient God, este Deus autossuficiente, eternal, perfect in himself, eterno, perfeito em si mesmo, created a world, and there could only be one reason: criou o mundo apenas por uma razão: grace. graça. God created the world not because he needed it, Deus criou o mundo não porque ele necessitava, but out of grace. mas por pura graça. We must also remember that this God, his happiness does not depend on the world. Devemos lembrar também que a felicidade do nosso Deus também não depende deste mundo. He does not derive strength from the world. Ele não retira força deste mundo. He does not know from the world anything he did not know before. Ele não sabe nada que ele já não soubesse antes só pelo facto de ter criado o mundo. If you take all the nations of the world, Se pegarem em todas as nações do mundo, the hundreds of millions of Chinese, os milhões e milhões de and chineses the 8 or 9 million Portuguese, e os 8 ou 9, 10 million, I'm 10 sorry, milhões de portugueses, and the 250 million Americans, and all the other nations of the world, and put them together, se pegarem nos 200 e tal milhões de americanos e todos os outros povos juntos, Isaiah tells us they're like a drop in the bucket compared to God. Isaías diz que são como uma gota num balde. And I don't know how it is in Portuguese, but drop in a bucket is not a good translation. Eu não sei como é que diz a tradução em de português, mas essa gota no balde não é a melhor tradução. You know how it is when you have a bucket full of water and you empty it? Sabem o que é, portanto, um balde cheio e quando nós esvaziamos o balde And there's a thin little film of water that still remains you can't get rid of unless e há you wipe aquele it. pequeno fio de água que permanece no balde que não importa o quanto nós tentamos tirar, nós não conseguimos. Those are the nations compared to God. Essas são as nações em comparação com Deus. There's something more important about God as well. Mas existe algo mais muito importante acerca de Deus. God is holy. Deus é santo. Holy beyond our imagination. Santo acima da nossa Holy compreensão. beyond description. Acima da nossa imaginação. When God appeared, for example, to Nahum, Quando Deus apareceu, diz-nos as Escrituras, a Naum, Nahum tells us Naum diz-nos assim: that God is a jealous and avenging God. The Lord is avenging and wrathful. The Lord takes vengeance on his adversaries and he reserves wrath for his enemies. The Lord is slow to anger and great in power, and the Lord will by no means leave the guilty unpunished. In a whirlwind, in a storm is his way, and the clouds are the dust beneath his feet. He rebukes the sea and makes it dry. He dries up all the rivers. Bashan and Carmel wither, the blossoms of Lebanon wither. Mountains quake because of him, and the hills dissolve. Indeed, the earth is upheaved by his presence, the world and all the inhabitants in it. Who can stand before his indignation? Who can endure the burning of his anger? His wrath is poured out like fire, and the rocks are broken up by him. Naum, capítulo 1, versículos 2 a 6, diz-nos assim: O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. This is an aspect of God we must never,
ever forget. Este é um aspecto de Deus que nós nunca devemos esquecer. Because if we do, we will not understand the gospel. Porque se o perdermos, nós não vamos compreender verdadeiramente o Evangelho. Nor will we love and fear God as we ought. Nem nós alguma vez amaremos e temeremos Deus como Ele merece. This is an aspect of God which is uncomfortable, Este é um aspecto de Deus que é desconfortável, which is frightening. que é assustador. And we tend to try to obscure this idea from our minds. E nós tentamos, de certa maneira, obscurecer ou tirar esta ideia da nossa mente. But we must never do so. Mas nunca o devemos fazer. Because this is a true picture of God. Porque esta é verdadeiramente um aspecto da sua natureza. He is so pure, nothing can be compared to him. Ele é tão puro que nada lhe pode ser comparado. The angels shield their faces lest they look at this terrible holiness. A Bíblia diz-nos que os próprios anjos cobrem as suas faces para não ver a sua glória. When he appears, the earth shakes. Quando ele aparece, a terra treme, Mountains melt. as montanhas derretem. Do you remember when he gave the law to Israel? Lembram-se quando ele deu a lei a Israel? The very mountain shook. A própria montanha And tremeu. there was a sound of a trumpet louder and louder and louder. E houve esta voz de trovão cada vez maior e maior e maior. And they were so frightened, the people, they said, don't let God talk to us. Moses, you hear from God and you bring us his word. E o povo ficou com tanto medo que o próprio povo diz, não, nós não vamos a essa montanha. Vai tu, Moisés, e fala tu com Deus. This is not a God that we can play with. Este não é um Deus que nós podemos brincar. This is not a God of whom we should ever make light. Que nós nunca devemos tomar como garantido ou pequeno. Scripture compares him to a consuming fire. A Escritura compara como um fogo consumidor. Scripture tells us that God is jealous for his honor. A Escritura ensina-nos que Deus é ciumento, zeloso com a sua própria That he glória. will accept no competition. Que Ele não aceita qualquer competição. He demands that we love him with all our heart, all our soul, all our mind, all our strength. Ele ordena que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todas as nossas forças. And he will not compromise, E Ele não irá comprometer nor will he negotiate. ou vai negociar este This seu is a caráter. God who created hell Este é um Deus que criou o and inferno who também. stokes the fire of hell with the righteousness of his anger. E de que é a sua própria ira contra o pecado que mantém o inferno And he will aceso. cast the unbelieving De que Ele irá and the defiled entregar aqueles and que the são maus, cowardly sinful into a lake of scorching fire that will burn for all eternity. aqueles que permanecem no seu pecado e em rebelião contra Deus, haverão de ser entregues a esse inferno e a essa condenação. Because his holiness is inexhaustible. Porque a sua santidade não tem fim. And this is the Father that loved the world. E este é o Pai que amou o mundo. He loved the world, and therefore he gave his son, his one and only son. Ele amou o mundo e Ele deu o seu filho, o seu único filho. Let's think of the son for a moment. Vamos pensar no filho por alguns instantes. The son is equal to the father in every way. O filho é igual ao pai em todas as formas. There's not even a single iota of deity that the father has that the son does not have. Não existe sequer um pequeno aspecto daquilo que o filho é, que o pai não é. Like the father, he was from the beginning. Tal como o pai, ele era desde o In princípio. the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Like the Father, he has life in himself. Como o pai, diz-nos as Escrituras que ele tem vida em si mesmo. And all life comes from him. E que toda a vida vem dele. We are told that through him all things were made. Without him nothing was made that was made. In him was life, and that life was the light of men. Diz-nos que todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez.
de que Ele era a luz e que Ele era a luz dos homens. All the treasures of wisdom and knowledge are to be found in the Son. De que todas as riquezas do conhecimento e sabedoria And that means podem that- ser encontradas e são encontradas no Filho. And that means that we can't understand anything properly except in relationship to Him. O que significa que nós, na realidade, não podemos entender nada de forma apropriada sem ser em relação com o Filho. He sustains the world by His powerful word. É Ele que sustém o mundo com o poder da sua palavra. Everything that exists, exists for Him. Tudo o que existe, existe para Ele. Doesn't matter if it's material or spiritual or heavenly or in hell, it all exists for Him. Não interessa se são coisas materiais, espirituais, no céu ou no inferno. Tudo existe para Ele. And like the Father, He too is holy, E tal como o Pai, Ele também é santo. so that no one could condemn Him even in His humanity of any sin. De maneira que as pessoas bem tentaram, mas ninguém o podia condenar, mesmo na sua humanidade, de qualquer pecado. John saw Him in His glory, João viu-o na sua glória. and he describes Him to us in the book of Revelation. E ele descreve-nos esta glória do Filho He em says- Apocalipse. He says he saw someone like a son of man, dressed in a robe, reaching down to his feet, with a golden sash around his chest. What is the his verse? hair, sorry, this is in Revelation, chapter 1, verses 12 to 17. His hair and his head were white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand he held 7 stars, and out of his mouth came a sharp, double-edged sword. His face was like the sun shining in brilliance, and when I saw him, I fell at his feet as though dead. Apocalipse 1, a partir do versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos meus pés como morto. Jesus is described as God's only begotten Son. Jesus é descrito como o Filho unigênito de Deus. Others are sons by divine creation, Outros são filhos por criação divina. but Jesus is not included in that order of things. He is Mas not created. Jesus não está incluído nesta ordem das coisas criadas. In relationship to all creation, angels and demons and humans, he is the primary of all. Em relação com tudo aquilo que Deus criou, humanos e anjos incluídos, Ele diz-nos as Escrituras que Ele está acima de todos eles. In fact, in John chapter 1, verse 14, John uses a very strange phrase. Na verdade, em João 1,14, João usa uma frase estranha. In an effort to describe what is really indescribable. De certa maneira, a tentar descrever o indescritível. He says that the Son is the only begotten God. Diz-nos que o Filho é o Filho unigênito de Deus. And the very strangest of the term, a begotten God, draws our attention to the wonder of his person. E o próprio termo que é utilizado em vez de criado é gerado, mostra-nos para o facto de como o Senhor Jesus é único. Jesus was not adopted.
Jesus não foi adotado. He was not deified. Ele não foi tornado Deus. He did not receive some kind of special infusion of the Spirit which raised him to a higher level. Ele não recebeu uma espécie de uma especial infusão do Espírito que o elevou a uma nova natureza. People ask, how could man be God? As pessoas perguntam como é que alguém se pode tornar Deus? It's the wrong question. É a pergunta errada. Do you know what the right question is? A pergunta certa é esta. How could God have become man? Como é que como é que Deus se pôde tornar homem? But he did. Mas ele tornou-se. Being in the very nature of God, Philippians chapter 2. Em Filipenses capítulo 2 diz-nos que Jesus, estando na forma de Deus, He did not consider equality with God something to be held on to, não tomou como usurpação o facto de ser igual a Deus, but he made himself nothing. mas de que ele esvaziou-se a si mesmo, He took upon himself the form of a servant and he was made in the likeness of de humanity. que ele tomou a forma de servo e tornou-se um ser humano. And that word, E essa palavra, that eternal being which is always has been with the Father, esse ser eterno que sempre esteve com o Pai, who is both God and was with God, que era Deus e estava com Deus, took on flesh and dwelt among us. tomou a carne e viveu entre nós. And we have seen his glory. E nós vimos a sua As the glória. glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. A glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Thinking still further of the Son, Pensando ainda mais aprofundadamente acerca do Filho, John, again, is trying to give us a sense of the wonder of his person. João continua a procurar dar-nos este sentimento, esta imagem de maravilha em relação à pessoa do Filho. And so again, in chapter 1, verse 18, he tells us that he is in his Father's bosom. E diz-nos no versículo 18 do capítulo 1 de João, de que ele está no seio do Pai. When Moses wants to describe the task of love and care that God had given him towards Israel, Quando Moisés procurou descrever a tarefa que Deus lhe tinha dado no cuidado por Israel, he says, Lord, you commanded me to carry them, the nation, in my bosom. ele diz, tu ordenaste-me para que eu cuidasse deste povo e o levasse ao colo. When the prophet Nathan Quando o profeta Natã wants to, in his parable, describe the affection that the owner had to his lamb, Quando ele quer expressar, quando naquela parábola que ele conta a David para expor o seu pecado e quer expressar o amor que aquele pastor pobre tinha pela sua pequena ovelha, he says that the lamb even slept in his bosom. ele descreve que ele amava tanto aquela ovelha que dormia no seu colo. And in Proverbs chapter 8, E em Provérbios 8, versículo 30, where the wisdom, the eternal wisdom of God is described, quando a perfeita sabedoria de Deus é descrita, and remember we said that all the treasures of wisdom are to be found in Christ. e nós já afirmamos que todos os tesouros da sabedoria e da ciência são encontrados em We Jesus, read that wisdom was God's daily delight. de que a sabedoria era o gozo, a alegria de Deus em todo o tempo. The Father loves the Son, O Pai ama and the o Son Filho, loves the Father, e o Filho ama o Pai. and they're both committed to each other's glory. E estão os dois comprometidos com a glória um do outro. So it is, and so it shall be to endless generations. E assim é, e assim será por milhares de gerações. The Father is well pleased in His Son, O Pai agrada-se, toma prazer no seu Filho. and we too should be well pleased with Him. E também nós devemos tirar o nosso prazer e gozo do Senhor Jesus. And this is the Son that the Father gave for the world. E este é o Filho que o Pai deu ao mundo. But now we need to think about the world. Mas agora precisamos de pensar sobre o mundo.
God so loved the world that he gave his one and only Son, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito that whoever believes in him will not perish but have eternal life. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha For a vida God eterna. did not send his Son into the world to condemn the world, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, but surprise of all surprises, mas to surpresa save de todas as surpresas, para salvar o mundo. the world here is described as the object of God's love. Aqui o mundo é descrito como o objeto do amor de Deus. But what is the world? Mas o que é o mundo? O que é que significa esta palavra mundo? Do you remember which gospel this text is taken from? Sabem em que evangelho está este... de que evangelho está este texto? Was it from Matthew? É de Mateus? Was it from Matthew? Are you only one law? You're not sure? Está em Mateus ou não? João 3,16, encontramos em Mateus. You must not be shy with me, Não podem ser tímidos comigo, because I am actually shy with you. porque eu sou tímido convosco. So you need to help me. Portanto, ajudem-me. Which gospel was these texts taken from? De que evangelho é que este texto, em que está este texto que nós lemos? John. Good. João. Now, John uses the word world in a very special way. João usa a palavra mundo de uma forma muito particular. And if we want to understand what he means by the world in verse 16, we need to see what he means by the world elsewhere. E se queremos entender o que é que ele quer dizer por mundo no versículo 16, precisamos também entender o que é que mundo significa em outras passagens. In John's parlance, it is a pejorative word. No vocabulário de João, João utiliza esta palavra de uma forma pejorativa. Let me show you what I mean. Deixem-me mostrar-vos o que é que quer dizer com isto. The world is in opposition to God, says John. O mundo é aquilo que está em oposição a Deus, diz-nos João. Verse 7 of chapter 7, we're told that the world hates Jesus. 7:7 diz-nos que o mundo odeia Jesus. In 15:18, it hates his disciples. Em 15:18 diz que odeia os seus discípulos. In 12:31, it is ruled by Satan and will be judged by God. Em 12:31 diz-nos que o mundo está debaixo de Satanás. In 14:17, it cannot receive the Spirit because it does not know Jesus. Em 14:17 diz que o mundo não pode receber o Espírito porque não conhece Jesus. In 17:14, it is exactly contrary to those who believe. Em 17:14 diz-nos que é exatamente contrário àqueles que acreditam. Christians, we're told, are not to love the world, for such a love is a contradiction of love for God, in 1 John 2:15. Em 1 João 2:15 diz-nos para que não amemos o mundo, nem o que há no mundo. In 1 John 2:17, the world is given to lust and will not endure. E em 2:17 diz-nos que o mundo é entregue à luxúria, aos seus próprios desejos, e não irá In permanecer. 5:19, it rests in wickedness. Em 5:19 diz que dorme em injustiça. In summary, Em sumário, the world is mankind governed by Satan, o mundo utilizado por João é a humanidade governada por Satanás and in opposition to God. e em oposição a Deus. And this is the world that God loved. E este foi o mundo que Deus amou. The world is sinful, O mundo é pecaminoso, full of lust, cheio de luxúria, arrogance, arrogância, selfishness, egoísmo, pride. orgulho. It gives not a thought to the honor of God. Não dá nem sequer um pensamento ou It's pensa not in- sobre a glória de It's Deus. not engaged in loving Him and serving Him as it ought to be. Não está envolvido em servir a Deus ou adorar a Deus como devia. It is a world in which the laws of God are not kept, É um mundo onde as leis de Deus não são in which every cumpridas, man lives for himself. In which every man lives for himself. em que cada um vive como deseja. Horoscopes and idols and spirits are worshipped. Horóscopos, ídolos ou qualquer outra forma de And children idolatria. are sacrificed to the Moloch of human ambition.
em que os próprios filhos são sacrificados perante o Deus da ambição pessoal. And those who speak faithfully in the name of God are mocked or persecuted. E aqueles que falam em nome de Deus de forma fiel são aqueles que hoje são gozados ou perseguidos. And make no mistake, it's not that the world does not know the truth. E não se enganem, não é porque o mundo não sabe a verdade. It is written in the heart of every human being. Porque a verdade está inscrita, diz-nos a Bíblia, nos próprios corações It is das pessoas. obvious in the world around us. A sua verdade é óbvia no mundo em que Ele criou. But man suppresses the truth that he knows. Mas as pessoas suprimem a verdade que conhecem. It enlists all the powers of self-persuasion it can in order to deny what it knows to be true. Usam todas as formas de autopersuasão para se convencerem de que não é verdade. Men and women, boys and girls are without excuse. Homens e mulheres, crianças, não têm qualquer desculpa. We don't have to teach our children to sin. Nós não temos que ensinar as nossas crianças We a have to pecar. work hard at teaching them not to sin. Nós temos que trabalhar arduamente para as ensinar a não pecar. The world is in rebellion against God. Este mundo está em rebelião contra Deus. It refuses to listen to God. Recusa ouvir a Deus. It refuses to give God the glory he deserves. Recusa dar a glória que lhe é devida. Ezekiel chapter 28 gives us something of that. Ezequiel 28 dá-nos uma imagem disto mesmo. In the pride of your heart you say, I am God. No orgulho do vosso coração, vocês dizem, eu sou Deus. I sit on the throne of a God in the midst of the seas. Eu sento-me no trono de Deus e no meio dos mares. But you are a man and not God. Mas és apenas homem e não Though you Deus. think you are as wise as God. Apesar de pensares que és tão sábio como Deus. Are you wiser than Daniel? Será que és mais sábio do que Daniel? Is no secret hid from you? Será que from you? conheces todos os segredos que há para Ezekiel saber? 28, verses 2 to 5. Yeah. Ezequiel 28, 2 a 5. By your wisdom and understanding, you've gained wealth for yourself. Pelo teu conhecimento e sabedoria, sim, amealhaste algumas riquezas. You've amassed gold and silver in your treasures. Ouro e prata e outras riquezas. In your great skill in trading, you've increased your wealth. Pela tua capacidade de comércio, tu aumentaste a tua And riqueza. because of your wealth, your heart has grown proud. Mas por causa da tua riqueza, o teu coração cresceu em orgulho. What does such rebellion deserve? O que é que esta rebelião merece? God says that he will see to it that the proud are brought down to the pit. Deus determinou que aqueles que são orgulhosos That they will haverão die de ser humilhados, a violent death in the depths of the sea. que haverão de ser castigados de forma severa. And then he goes on in the same text and says, will you then say, I am God in the presence of those who kill you? E depois, como conclusão no mesmo texto, Ezequiel 28, 9, dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? This is the world that God loved. Este é o mundo que Deus amou. Sinful, Pecador, rebellious, em rebelião, a slave to sin. que éramos escravos do pecado, Wholly unworthy of God's attentions. completamente indignos da atenção deste Deus. Now, there's one more word that we need to look at. Do we have time for that? Temos ainda mais uma palavra que Maybe I devemos should have asked debruçar-nos. you. Do we have time for that? Não, it's fine, you can ask me. God so loved the world. Deus amou o mundo de tal maneira. The Greek term doesn't speak about the greatness of the love, but the manner of the love. Kathos. Sim, esta palavra não fala tanto da dimensão, mas mais do modo como Deus amou. So it's not that God loved the world so much that he sent his son, Não é apenas que Deus amou tanto o mundo, but that is the way he loved the world, by sending his son. mas é mais, esta é a forma como Deus amou o mundo. Enviou o seu Filho. Here is a sinful world, Este é o mundo pecaminoso, rebelling against God, em rebelião contra Deus. and here's a God responding to this rebellious world.
E a forma como Deus responde a este mundo em rebelião in love by sending his son. é em amor ao enviar o seu Filho. God is love. Deus é amor. As much as he created hell, so too he is love. Por muito que Ele tenha criado o inferno, Ele continua a ser um Deus de And amor. he sent his son into this world, E Ele enviou o seu Filho ao mundo, this sinful, rebellious world, este mundo pecador e em rebelião, not to condemn the world. não para condenar o mundo. Hallelujah. Aleluia! But the world might be saved through him. Mas para que o mundo possa ser salvo por Ele. This is not the love that is the product of any kind of desire for gain. Este não é o tipo de amor que procura um ganho pessoal qualquer. You have already agreed with me that we can give God nothing that he does not have in himself. Nós já concordaram comigo. Se Deus é Deus, então não existe nada que nós lhe possamos acrescentar. He doesn't need anything from us. Ele não precisa de nada de nós. He is not happier because I am so kind as to love him, Ele não fica mais feliz simplesmente porque eu lhe presto atenção or you are so wise as to believe in him. ou porque vocês são tão sábios para acreditar nele. He is not grateful to you for your faith. Ele if não you está have faith. agradecido a ti pela tua fé. Here is man defacing the world God made. Aqui está o ser humano a desfigurar o mundo que Deus criou, perfeito. Corrupting the very image in which he was created, Em corrupção das próprias coisas boas e mundo que Deus criou. and here is God loving this rebel. E aqui está este Deus Santo You see- a amar este mundo rebelde. Love is best expressed by what it gives, O amor é melhor expressado por aquilo que dá, by what it bears, por aquilo que suporta, by what it is willing to forgive. por aquilo que está disposto a And perdoar. God loved in such a way that he gave. E Deus amou de tal maneira que Ele deu. He gave more than we could imagine in our wildest dreams. Deu mais do que nós alguma vez poderíamos imaginar nos mais loucos sonhos. He gave his one and only son. Ele deu o seu único filho. God is patient. God is patient. Deus é paciente. God is kind. Deus é cordial. He never envies our happiness. Ele nunca inveja a nossa felicidade. He wishes us to have a holy kind of happiness. Aquilo que Ele deseja é que nós tenhamos um tipo de And this is felicidade the way santa. that God has responded to the world's terrible sin. E esta foi a forma como Deus respondeu ao terrível pecado do mundo. God sent his son into the world to save the world. Deus enviou o seu único filho ao mundo para salvar o mundo. His one and only begotten son. O seu único filho. What did it mean for God to give his son? O que é que significou para Deus dar o seu filho? All too often when we think of John 3:16, Muitas vezes, quando pensamos em João 3,16, we think of the sacrifice that the son made. nós pensamos no sacrifício que Jesus fez. But the text doesn't talk about the sacrifice that the son made. Mas o texto não está a falar do sacrifício que Jesus fez. It talks about the sacrifice that the father made. Está a dizer o sacrifício que o Pai fez. Look at it from this perspective. Vejam desta perspectiva. The father gave the son. O Pai deu o Filho. He laid on him the guilt of sinful rebels. Foi o próprio Pai que colocou nele o pecado dos rebeldes. He punished him with the punishment that we deserve. Foi o Pai que castigou o Filho com o castigo que nós merecíamos. That we worked so hard to deserve. O castigo que nós trabalhamos tão bem para merecer. And this was no game. E Ele não tinha nada a ganhar com isso. We hear the son on the cross suffering. Nós ouvimos os relatos e lemos os relatos do Filho na cruz a sofrer. We hear his cry. Nós ouvimos
o seu choro. My God, why have you forsaken me? Meu Deus, por que me desamparaste? And you know what the answer is? E sabem qual é a resposta? For you and for me, if you are in Christ. Se estás em Cristo, a resposta é por ti e por mim. That is why. Esse foi o porquê. That is the measure and the manner of God's love. Essa é a medida e a forma And do amor de Deus. surely the words of the confession are so relevant to that. E é por isso que as palavras da vossa confissão são tão relevantes. It utterly excludes boasting Porque exclui completamente a and vanglória, promotes humility, promove humildade, love, amor, prayer, oração, praise, louvor, trust in God, confiança em an Deus active imitation of His free mercy. e uma ativa imitação da sua livre misericórdia. It encourages the use of means in the highest degree. Que ela encoraja o uso dos meios no mais alto grau. It is the foundation of Christian assurance, Que é o alicerce da segurança cristã. because we know that we have never deserved or can undeserve God's love. Porque nós sabemos que não merecemos, mas também não podemos desmerecer o amor de Deus por nós. What will you say to this? Como é que tu respondes a isto? Do you understand why I told you at the beginning that my understanding of the gospel was mistaken? Compreendes agora porque é que o meu entendimento acerca do Evangelho If you estava enganado? if you shared my view in the past, Se de alguma forma no passado partilhaste das minhas convicções, I pray that you will share this amazing display of God's grace and love. eu oro para que possas compreender esta manifestação maravilhosa do amor de Deus por ti And that you will serve Him with all your heart, soul, mind, and strength. e que o possas servir de toda a tua mente, coração e forças, Because He deserves far more than that. porque Ele merece muito mais que isso. Let's pray. Vamos orar. What can we say, O God, to such a gospel? O que é que nós podemos dizer, ó Deus, perante tal Evangelho? What can we say to such love? O que podemos dizer perante tal amor? We bow before you in shame and in gratitude. Dobramos os nossos joelhos em vergonha, mas também em gratidão. We are ashamed of ourselves. Estamos envergonhados connosco próprios, We are proud of you. mas estamos orgulhosos e tiramos o nosso orgulho em Ti. You are our glory. Tu és a nossa glória. Oh, move us, Lord, to love you truly. Ó Deus, move-nos, transforma-nos para Te Move us podermos to amar love verdadeiramente. your Son faithfully. Para que possamos amar e servir o Teu Filho de forma fiel. And teach us how to express that love actively in E our daily ensina-nos. lives. Ensina-nos a expressar esse amor de uma forma prática. We ask in Jesus' name. Nós oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amen. Amém.